Estamos dando continuidade ao estudo bíblico da semana passada, quando a nossa reflexão se voltou para a relação entre fé e política. E nós considerávamos, na aula anterior, a peculiaridade de sermos uma sociedade que tem, por a condição de sociedade e, portanto, de reunir seres gregários, seres sociáveis, e, ao mesmo tempo, reunirmos seres que têm uma certa dificuldade de se relacionar, têm uma certa tendência antissocial. Tá? Então, essa tensão entre o antissocial e o gregarismo exigiu uma mediação. E essa mediação foi encontrada na organização social e política, e nós dizíamos na aula passada que muitas formas de organização foram tentadas e muitas tiveram longa duração. Então, houve o patriarcalismo, houve a organização de clãs e, por fim, o Estado-nação. Então, essas formas de organização existem para mediar a tensão entre o gregarismo e a tendência antissocial. Essa tensão foi muito bem expressa pela parábola do porco-espinho, do Arthur Schopenhauer, que nós mencionávamos na semana passada. Ele contou uma parábola em que, no inverno muito frio, um grupo de porcos aconchegou, encostando para se aquecer mutuamente. Mas, no caso, era uma espécie de porco-espinho. E os espinhos furavam, feriam os porcos, que até sangravam. E ele diz até que o lobo depois seguia os pingos de sangue. Mas eles tinham que se aconchegar para sobreviver ao frio. Se aconchegavam mesmo se ferindo ou iriam morrer congelados. É uma parábola meio forçada, porque, pelo saiba, não tem porco-espinho nessas latitudes frias, né? Nem o lobo poderia caçá-los. Mas é uma parábola que expressa claramente essa contradição entre o gregarismo e a condição social. Então, tínhamos focado na transição, nesse esforço para acomodar essa contradição, na transição da organização tribal para a organização do Estado-nação, para o advento do Estado-nação. E escolhemos porque é um caso muito bem documentado, que é a transição da organização tribal do povo hebreu, quando eles, de repente, se tornam um Estado-nação na forma monárquica. Essa transição das tribos, que eram um tanto dispersas, para um Estado centralizado, é muito bem relatada no primeiro livro de Samuel. Está lá entre os livros históricos, classificados como históricos, do Antigo Testamento. Mas havíamos considerado também o que é registrado, o que é documentado no livro de Juízes. Na parte final do livro de Juízes, tem um relato de um drama familiar, de uma família que emigrou de Israel para os campos de Moabe durante uma seca, havia fome em Israel, a família vai para lá, e Noemi, a senhora dessa família, fica viúva, e os dois filhos dela, que casaram lá entre os moabitas, com mulheres moabitas, os dois filhos também morrem, e Noemi fica com as duas noras, mas fica numa terra estranha. A previdência social, na época, era pela rede de parentes, né, parentela. Então, ela resolve voltar para Israel. E as duas noras querem ir com ela, mas ela dispensa uma das noras e a outra, no caso, Ruth, faz questão e vai com ela para Israel. E lá termina casando com um parente do falecido marido de Noemi, que agora se chamava Mara, porque se dizia amargurada, né? E vem a ser bisavó de Davi. Mas o que isso traz do livro anterior ao livro de Ruth, que é o livro de Juízes? Esse livro é um livro que eu estou me referindo ao livro de Juízes, de Ruth. Mas se entre o livro de Samuel e o livro de Juízes tem o livro de Ruth, vamos tirar o livro de Ruth daí, porque ele trata de um drama pessoal de Noemi e trata da genealogia de Davi e, consequentemente, de Cristo. E nós estamos tratando disso aqui. Vamos tratar da transição da organização tribal para a organização do Estado-nação. Então, do ponto de vista lógico, o livro anterior não é o de Ruth. O livro imediatamente anterior é o livro de Juízes, embora entre eles esteja encartado o livro de Ruth. Bem, por que eu convoquei a memória do livro de Juízes? Porque lá está relatado uma guerra civil em razão de um crime chocante, um crime bárbaro.
Israel todo se revolta com os criminosos, que eram da tribo de Benjamim, e quer julgar e punir os criminosos, mas a tribo de Benjamim não entrega, se recusa a entregar os criminosos para um tribunal de todo Israel, de todas as tribos. E isso gera uma guerra civil que leva quase que à extinção da tribo de Benjamim. E o livro de Juízes termina relatando essa guerra civil e termina dizendo uma frase muito impactante no raciocínio que estamos fazendo da relação entre fé e política. Quando o livro registra uma frase que diz: naquele tempo, no tempo dessa guerra civil, não havia rei em Israel e cada um fazia o que entendia certo. Então ele termina dizendo que, por falta de um poder central, havia um conflito de entendimento do que seja justo. Então a tribo de Benjamim não achava justo entregar aqueles criminosos para ser julgados por um conselho de todas as tribos. E as outras tribos acharam que o certo era isso e deu uma guerra civil. Saltamos o livro de Ruth, porque o livro de Ruth trata de outro assunto. E agora vamos para esse tema de não ter rei em Israel. O livro seguinte, que é o primeiro livro de Samuel, que são 2 livros, primeiro e segundo Samuel. Bem, e no primeiro livro, alguns assuntos estão abordados, mas o que nós pensamos aqui para analisar é o fato de que havia uma liderança muito forte. O juiz, que era juiz e também era profeta, nem sempre isso acontecia. Tinha profeta que não era juiz, tinha juiz que não era profeta. Mas Samuel era profeta e, ao mesmo tempo, era juiz. E era mais do que uma grande liderança, né? Mais do que simplesmente um juiz. Porque os juízes, nós tínhamos mencionado isso na live anterior, os juízes não tinham grandes poderes. Eles apenas lideravam durante as guerras ou eles, de algum modo, arbitravam pequenos conflitos na tribo. E Samuel tinha uma liderança que, além dos limites da tribo, Samuel recebe uma visita dos anciãos, do conselho de anciãos, que vem a ele pedir. E nós pensávamos o fato de que eles, quando pediram o rei, começaram dizendo que Samuel já estava idoso. Portanto, a sucessão da liderança de Samuel se aproximava. E que os filhos de Samuel não procediam corretamente. Os filhos de Samuel eram pessoas de uma conduta que o Velho Testamento costuma dizer: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E isso já nos levou a pensar em 2 pontos que são até hoje muito discutidos, né? Eles eram filhos de Samuel, que era uma grande liderança. Portanto, liderança significa poder, e eles estavam como que herdando, antes da morte do pai, eles já exerciam algum poder e praticavam corrupção ao exercê-lo. Então, isso lembra nepotismo, que até hoje se discute, e lembra corrupção, que também é um tema muito atual. E lembra a relação entre poder e corrupção. E nós, inclusive, citávamos a famosa frase do Lord Acton, pensador do século XIX, pensador britânico, que fez a frase que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Embora o poder dos juízes não fosse absoluto, o poder de Samuel não era absoluto, de qualquer modo era poder e poder corrompe. Isso não corrompeu Samuel, que era um homem reto, conforme o relato do livro de Samuel, mas corrompeu os filhos de Samuel. E os anciãos, o conselho de anciãos, poderíamos talvez comparar a um senado numa república moderna, e o conselho de anciãos vai a Samuel e diz: olha, você está velho, quer dizer, a sucessão se aproxima, e os seus filhos não merecem a confiança da nação. Seus filhos estão procedendo mal. Então, nós queremos, né? Queremos um rei como as demais nações. Isso nos leva a pensar, quando eles dizem como as demais nações, que eles estavam, de alguma maneira, sofrendo influência de outros povos, influência cultural, que os afastava da tradição que vinha da legislação de Moisés. Porque as leis de Moisés eram baseadas no monoteísmo. Os outros povos eram politeístas. A teocracia do governo de juízes que Moisés deixou era uma teocracia monoteísta. Portanto, tinha um critério único e bem definido. Os outros povos eram politeístas. E num panteão com muitos deuses, os deuses até brigam entre si. Então, nós não temos no politeísmo um referencial claro e universal, válido universalmente para todos os conflitos e para todos os cidadãos. Então, os outros povos tinham um rei, ou seja, tinham o que, ao fim e ao cabo, era um poder secular. Embora o poder secular sempre exercido em nome dos deuses do panteão de cada povo, do panteão politeísta de cada povo.
Então, constatamos também que a política e a fé, desde a antiguidade clássica, têm uma relação muito forte, né? Então, os outros povos, que eram politeístas, também invocavam os deuses. Os reis também invocavam os deuses e podiam até se apresentar como deuses. Os faraós do Egito se consideravam e eram considerados deuses. Então, a relação entre fé e política está sempre presente aí. Então, Samuel invoca o Senhor e diz para ele: olha, não se ofenda não, porque não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Porque eles queriam ser governados como os outros povos. E quem governava Israel, através dos profetas e dos juízes, era o próprio Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles estavam, de certo modo, rejeitando esse Deus. Consciente ou inconscientemente. Os anciãos não foram lá dizer isso. Eles não disseram: nós não queremos mais o Deus de Abraão, agora nós queremos os deuses dos outros povos. Não. Eles queriam reis como os outros povos. Mas, consciente ou inconscientemente, mais provavelmente sem se aperceber disso, eles estavam rejeitando a teocracia monoteísta herdada de Moisés. Bom, e Samuel, então, cumpre a determinação de aceitar, de dar um rei a Israel. E aí, então, ele iria ungir o rei. É interessante notar que, durante o governo dos juízes, não havia um poder central. Por isso mesmo houve a guerra civil, porque não tinha um poder que arbitrasse os grandes conflitos e que desse um direito que valesse para todo mundo, né? E isso a teoria política moderna tenta resolver com o Estado-nação, com normas abstratas de validade universal. Como é que isso era aplicado? Tinha os juízes, que eram lideranças, e alguns podiam ser profetas, mas tinha os profetas que moderavam o poder dos juízes. E nas grandes questões, eles convocavam uma assembleia de todo Israel, de todo o povo de Israel, como nesse caso, para adotar o modelo Estado-nação, com o governo central, com o rei. Eles convocaram uma assembleia de todo o povo, não foi apenas o conselho de anciãos. Então, era um sistema que não era uma autocracia monárquica no sentido de um poder de um só. Embora eles quisessem um rei e fossem formalmente, a partir daí, tenham se tornado formalmente uma monarquia, não era tanto o poder de um só. Porque nós lembrávamos, estamos aqui não apenas retomando a partir do ponto em que estávamos, mas estamos repetindo e realizando algumas coisas. Nós dizíamos que tanto havia essa divisão de poderes, assim como muitos séculos depois, Montesquieu vai sugerir executivo, legislativo, judiciário, e mesmo antes de Montesquieu havia também essa sugestão de divisão de poderes já pelos pensadores do período clássico da Grécia. Quando, a partir daí, Samuel institui o rei, também passa a ter um sistema de freios e contrapesos nos profetas. Tanto que nós lembrávamos isso na live anterior, quando Davi tropeça e pratica algumas transgressões com a Betseba e mata o marido dela para ficar com ela e tal. É um profeta que vai lá. Aí o profeta não é mais Samuel, aí o profeta é Natan. Vai lá e dá um puxão de orelha em Davi, né? Davi precisa manifestar arrependimento e procurar consertar o mal feito. Então, se é absolutismo, tinha em algum momento, em algum ponto, um freio e um contrapeso ao absolutismo. Mas, mesmo assim, quando o povo pede para sair do governo de juízes da organização tribal para o Estado-nação com o rei, Samuel vai fazer uma série de advertências, prevendo que haveria abuso de poder, prevendo que haveria desvio de finalidade, prevendo todos os males. E nós tínhamos lido 1 Samuel 8, capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram, aí a assembleia de todo o povo que eu mencionei há pouco, e vieram a Samuel, a Ramá. Ramá era onde Samuel está, e disseram-lhe: eis que estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem em todas as nações. Então, eles queriam um poder que julgasse os conflitos, como todas as nações, imitando, portanto, deixando de lado só a lei de Moisés para seguir um governo que já flerta com o secularismo, que agora é a pessoa do rei.
E esse rei não ia ser divino como o faraó. Ele ia ser humano, considerado humano. Né? E aí vem a advertência de Samuel, no mesmo capítulo 8, os versículos 13 e 18, que diz sobre o rei. Né? Então, bem, vocês querem um rei, mas vejam o que o rei fará. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. O profeta já estava prevendo aqui privilégios da burocracia do Estado, que no século XX, na União Soviética, isso recebeu o nome de nomenclatura. E no Brasil a gente chama de sistema, e nos Estados Unidos chama de Estado profundo. E a sociologia do Max Weber fala no patrimonialismo, que é uma forma de poder que distribui benesses em troca de apoio, que usa o patrimônio público como se fosse privado e o distribui com os que o apoiam politicamente. Né? E ele está prevendo que vai acontecer patrimonialismo quando ele diz: tomará o melhor das suas vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Ou seja, vai trocar apoio político por privilégios. Né? E continua: tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos oficiais e aos seus criados. De novo, ele está advertindo que o aparato estatal vai ter privilégio, que vai ter categorias profissionais no Estado, a estrutura do Estado vai ter categorias privilegiadas e que vai ter uma carga tributária, que essa carga tributária vai ser pesada. A gente está falando aqui em 1/10, o que para a época é uma coisa pesada. Né? Hoje tem países que têm carga tributária muito mais pesada, mas hoje a renda das pessoas, a renda média é mais alta. Bem, e continua: e tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão servos dele. Então ele está advertindo que o cidadão vai acabar sendo mais um servo do que um cidadão. Porque o cidadão é alguém que diz para o governo quais são as competências do governo, quais são as capacidades, quais são os poderes do governo. E o servo é alguém que inverte a mão de quem dita o poder, e em vez de ser o cidadão dizendo é o governo ditando o poder ao cidadão, dizendo o que você pode, o que você não pode fazer, o que você não pode ter, e até no que você pode e não pode falar, que palavras você pode usar, restringindo, portanto, a liberdade de consciência. Porque hoje se fala muito em liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, na verdade, é a liberdade de consciência. Porque não há liberdade de consciência se você não pode expressar a sua consciência. Porque a liberdade de ter uma consciência caladinho, todo mundo pode ter em qualquer regime. Na pior das ditaduras, um cidadão bem caladinho pode ter uma consciência diferente daquela que o poder está mandando ter. Né? Então, quando se fala em liberdade de expressão, na verdade, estamos falando em liberdade de consciência, de expressar a consciência que tem. Então, ele diz: naquele dia, clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Então, vimos que as preocupações dos cidadãos eram com o nepotismo, os filhos de Samuel estavam preocupados com o filho de Samuel. As preocupações do cidadão eram com a corrupção, os filhos de Samuel haviam se corrompido. A preocupação dos cidadãos era com lei e ordem, porque eles tinham saído de uma guerra civil no livro de Juízes. E fecharam o livro de Juízes dizendo: teve essa guerra civil porque nesse tempo não tinha rei. O livro foi escrito depois, já na monarquia. Não, isso foi no tempo que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Então eles estavam querendo alguma coisa que, séculos depois, um pensador britânico vai chamar de Leviatã. Estou falando aqui de Thomas Hobbes, né? Que diz que a sociedade precisa de um poder que impõe a segurança, a ordem, a lei. Que a prioridade número 1 do cidadão é a segurança. Então, se alguém pode nos dar segurança, vamos dar todo o poder a esse alguém. Esse alguém era o Estado que ele dá o nome de Leviatã, que era um monstro mitológico muito poderoso. Então, Thomas Hobbes queria criar um monstro poderoso para impor a lei e a ordem. Mas não era tão absolutista, porque dizia que se os cidadãos estavam criando esse monstro foi criado para proteger os cidadãos, ele não podia tirar a vida dos cidadãos. Então, Thomas Hobbes, mesmo sendo um absolutista, não aceitava a pena de morte. Então, tinha algum limite para o poder. Os cidadãos foram a Samuel pedindo um Leviatã. Alguém que nos julgue. Aí Samuel faz as advertências que nós lemos, que nos lembram que a lei de ferro da oligarquia
de um sociólogo italiano, né, Robert Michels. Ele é um homem do século XIX e do século XX, em 1936. Ele formulou o que ele chamou de lei de ferro da oligarquia, dizendo que onde há uma ordem política, há um poder. E se esse poder não tiver limites bem definidos, não tiver um sistema de freios e contrapesos, esse poder vai favorecer a parentela dos que são titulares do Estado, do poder do Estado. É claro, o titular do poder vai favorecer a sua parentela. E vai favorecer a sua parentela até porque precisa se cercar de pessoas de confiança. Porque o jogo político é um jogo bruto, de muita competição, inclusive com muita traição. E no jogo político, se cercar de parentes é uma maneira de ter confiança naquelas pessoas a quem o titular do poder entrega alguma parcela de poder. Então, vemos aí o problema do nepotismo, o problema da lei de ferro da oligarquia, da formação da oligarquia. Os cidadãos estavam preocupados que os filhos de Samuel, porque Samuel era o juiz, os filhos dele não eram, mas já estavam exercendo funções de juiz e estavam praticando corrupção nesse exercício. Então, uma preocupação era com oligarquia e nepotismo, outra preocupação era com a lei e a ordem, inclusive corrupção. Mas, quando eu digo lei e ordem, não apenas a segurança pessoal, mas também a ameaça de fragmentação da nação. Porque a guerra civil das 11 tribos de Israel contra os benjamitas, a tribo de Benjamim, que quase foi extinta, acendeu uma luz vermelha quanto à possibilidade de Israel se fragmentar. E fizemos, assim, uma recapitulação e talvez tenhamos acrescentado alguns detalhes, procuramos acrescentar alguns detalhes ao que tínhamos visto na live anterior. Vejamos agora o advento do Estado secular. Então, está aí na página 7 do texto que nós enviamos. Né? Bem, o Estado secular nasce junto com a ideia do Estado que não adota nenhuma religião oficial. Respeita a liberdade de consciência. Se respeita a liberdade de consciência, respeita a liberdade de expressão. E que não teme a competição das igrejas, porque quando uma organização política domina um Estado e encaminha na direção do absolutismo, ela teme concorrência. Ela procura assabarcar todas as formas de solidariedade, de todas as redes de apoio que o cidadão possa ter e tudo que possa influenciar a consciência dos cidadãos, porque o absolutismo não quer só poder sobre bens materiais, não quer só ditar condutas, ele quer dominar consciências para se sentir seguro e para sentir que ultrapassa a finitude do poder, que não tem limites. Então, o poder absoluto procura controlar igrejas. Por isso o Império Romano combateu o cristianismo. Por isso tantos impérios combateram tantas igrejas. Por isso é que houve tanta guerra religiosa na Europa. A própria Guerra dos 30 Anos teve um sentido religioso muito forte, porque igrejas e famílias são instituições intermediárias entre a solidão do indivíduo, a grande organização da sociedade como um todo, sob o poder do Estado, ou concedendo poder ao Estado. Entre esses dois extremos tem organizações intermediárias. Uma, ainda bastante pequena, que é a família. E não é tão pequena quando você tem uma organização clânica, tem parentelas extensivas, que, de certo modo, compete com o Estado. Porque quando o Estado não tem tanto controle da sociedade, muita coisa quem resolvia era a família. Né? Então, a educação antes da escola era a família. Os jovens aprendiam profissão com os pais. Né? Serviços de saúde era a família. E até liturgias religiosas. Era um culto aos antepassados e outras coisas. Nós vimos a tradição romana, nos primeiros tempos, era família. E até mesmo, digamos, na experiência colonial brasileira e até mesmo no Império e na Primeira República, na zona rural, quem resolvia os conflitos eram as famílias. Inclusive, isso levava às guerras entre famílias, as lutas de família. Que tem um livro com esse nome, Lutas de Família, que fala das lutas de família no Brasil, na Sicília, na Argélia e em outros lugares. E o Estado muitas vezes fica atento e procura conter o poder ou a importância dos clãs e das famílias. Por outro lado, as igrejas. As igrejas também podem ser um centro
de grande influência na formação das consciências e uma rede de apoio e solidariedade, que o Estado procura controlar. Se o Estado quer controlar tudo, ele vê nas igrejas também um competidor. Aí, muitas vezes, as pessoas percebem que algumas correntes políticas hostilizam a igreja e hostilizam a família e invocam muitas razões. Você pode fazer uma crítica até certo ponto fundamentada à organização da família, falando do patriarcalismo, da, dos papéis. Você pode ir de lado a complementariedade da divisão de papéis nas famílias, os papéis que as pessoas exercem, e pode enfocar as desigualdades entre esses papéis. E isso geralmente vem do lado de quem defende um Estado mais forte, ou também quando você olha para as igrejas, quando você olha para conflito entre algumas formas de poder político, alguns regimes que conflitam com as igrejas, você pode perceber que é um Estado querendo ter o monopólio de tudo, inclusive das consciências. Então, e isso faz lembrar a advertência de Samuel que lia nos Apóstolos. O Estado iria fazer iria adotar uma série de condutas e as pessoas iam se arrepender e clamar e Deus não ia atender. Né? Bem, então, para pacificar o sofrimento que as guerras religiosas trouxeram para a Europa, eles disseram, bom, então vamos fazer o seguinte, o Estado não cuida mais dessa história de religião. Então, cada um pode ter a religião que quiser. Isso era Estado laico para dar liberdade às diversas correntes religiosas, às diversas confissões religiosas, para usar um termo técnico. Né? Então, o Estado laico não é restrição à igreja. Não se pode querer restringir a participação de pessoas que professam uma fé, porque o Estado é laico. Nós não podemos dizer, opa, espera aí, cara, fique na sua, não se meta aqui não, que aqui é Estado laico e você tem uma religião. Não. Por outro lado, mesmo as pessoas que defendem o Estado laico de uma maneira hiperbólica, né, de uma maneira exagerada, elas também costumam dizer que ninguém é neutro. E se não estamos falando de juízo de fato, ou juízo de realidade, ou juízo de existência, de fato ninguém é neutro. Porque quando se trata de juízo de fato ou de realidade, tem que ser neutro, sim. Se não for neutro, é desonesto. Ou pode cometer um erro grave. Então, quando eu vou dirigindo, que vejo um semáforo, o farol, como dizem os paulistas, ou um sinal, como se diz no Ceará, quando eu vejo o sinal ficar vermelho, eu entendo que aquilo ali significa que eu devo parar. E a verdade é que o significado daquilo é que eu devo parar. E eu tenho que ser neutro. Eu não posso dizer, não, eu sou contra isso, eu não concordo com isso. Para mim, o verde aqui devia parar, o vermelho devia passar. Até porque na China o vermelho aqui autoriza passar. Isso não é a verdade absoluta e outras conversas assim. Não. Então, a neutralidade existe e é necessária quando se trata de juízo de realidade. Agora, quando se trata de juízo de valor, dizer que alguma coisa é o bem ou é o mal, aí cabe a liberdade de consciência. E aí o Estado não deve interferir. Mas então não ia haver lei, porque a maioria das leis tem alguma relação com a ideia de bem e de mal. Quando você fala em homicídio, você fala em furto, em uma série de crimes, mas aí é o cidadão que diz ao Estado o que, é que ele deve criminalizar. Através dos seus representantes, no parlamento, o cidadão diz, olha, isso aqui deve ser crime. O furto deve ser crime, o roubo deve ser um crime apenado ainda mais severamente do que o furto, porque no roubo tem alguma forma de violência ou ameaça grave. E o homicídio e determinadas formas de homicídio devem ser apenadas ainda com mais severidade, porque usaram de meio cruel, ou por motivo torpe, ou por qualquer outra razão que a lei estabeleça. Né? Portanto, que os cidadãos mandem que o Estado faça e diga. Então, o juízo de valor não é neutro, mas não pode ser imposto pelo Estado. Não pode ser posto porque existe liberdade de consciência. Mas precisa ser posto em alguns casos, que é no campo da criminalidade. E algumas questões de direito civil. Definir a maioridade, definir a incapacidade de uma pessoa que precisa de um curador. Tem uma série de coisas que os cidadãos dizem ao Estado. A relação é quem está ditando a norma? O povo. Quem está estabelecendo a norma por ordem do povo? O Estado. Mas é sempre assim? Não. Você pode ter autoridades que pensam que o centro do poder deve civilizar o povo. Tem governo que
que se percebe como sendo uma instância de autoridade moral que está civilizando, que cumpre o papel de civilizar o povo. Aí você inverte a ideia de democracia, que diz que todo poder emana do povo. Agora o poder passa a emanar das autoridades. E essa foi a advertência do profeta Samuel. Disse, olha, vocês querem um rei, eu vou lhes dar. Mas o rei vai fazer. Aí ele cita uma série de condutas que o rei teria, que seriam muito pesadas e muito dolorosas para o povo. Agora, mas se o Estado é laico, o cidadão que tem o direito de ter a sua fé, ele pode querer que o Estado coloque coisas dessa fé para todo mundo na sociedade? Bem, aí precisamos ver se a sociedade é culturalmente homogênea. Se você chega no Afeganistão, onde todo mundo é muçulmano, talvez não tenha 1% da população que não seja muçulmano, admira que o Estado adote expressões que sejam um juízo de valor islâmico. Uma ditadura teocrática? Sim, mas legítima, porque é a expressão da vontade do povo, da cultura daquele povo. É muito comum dizer que a Arábia Saudita é uma tirania, uma ditadura, mas, tirando os estrangeiros, a Arábia Saudita tem uma cultura muito homogênea. E, quando a cultura é secularizada, que é o caso do Ocidente. O Ocidente tem uma cultura secular. E o que é que Samuel estava enfrentando lá no primeiro livro de Samuel? Você tinha um Estado teocrático com uma cultura extremamente confessional, tudo era sagrado, mas que estava entrando num processo de sincretismo com as culturas dos outros povos. Tanto que os anciãos disseram, nós queremos um rei como as outras nações, como as demais nações, como os outros povos. Eles já não eram tão culturalmente homogêneos. E eles já tinham altares e cultos a outros deuses. Eles já não tinham aquela pureza do monoteísmo de Israel nos dias de Moisés. O politeísmo se aproxima da secularização. É, é muito diferente, porque as pessoas ficam prestando culto aos diversos deuses. Uma cultura secular não tem isso. Mas a falta de harmonia entre os deuses, quem termina decidindo são os homens. Então, o que são os oráculos do politeísmo? São fragmentados. Ele ia para a batalha e consultava um daqueles deuses, e o oráculo daquele deus vai dizer, olha, vá para a batalha que você vence. Ou dizia, não vá para a batalha que você perde. Ou, espertamente, dizia, vá, que depois no Rio vai ter uma batalha e você ou ganha ou perde. E aí não errava nunca. Né? Bom, mas no Estado secular, é claro que a fé que não está excluída da política, porque o cidadão não é neutro, não é juízo de valor, e o cidadão é livre para ter religião. E se é livre para ter religião, não é livre para deixar a religião do lado de fora quando entra na sessão eleitoral. Nem deixa pendurado do lado de fora a sua fé quando exerce um mandato parlamentar, quando cria leis no parlamento, nem quando exerce um cargo executivo ou um cargo no judiciário. Ele não pode fundamentar na sua fé uma decisão quando a lei dispõe de uma maneira diferente. Então, a lei diz que você deve pagar imposto. E alguém que tenha uma fé e diga, Samuel disse foi que o rei ia cobrar 10% da safra. E a nossa carga tributária está mais alta do que isso, eu não pago não, porque eu tenho liberdade de consciência. Aí também não é assim. Né? Você tem liberdade de consciência. Você leva a sua liberdade de consciência através dos seus representantes para o parlamento. Se o parlamento aprovar a sua ideia, que 10% deve ser o limite máximo da carga tributária, aí você não paga mais que isso mesmo, não. Se o parlamento aprovar. E se não for vetado, e tal. Né? Todo o rito do devido processo legislativo. Mas, se não tem representação no parlamento, ou a sua representação no parlamento é minoritária, e não aprova isso, você vai pagar a carga tributária que sair dali. Agora, existem ordenamentos jurídicos que têm uma tolerância para a discrepância baseada na consciência. Que diz o seguinte: olha, todo mundo é obrigado a fazer serviço militar. Mas se você disser, não, a minha consciência é contra o serviço militar. Aí você não é obrigado, sim. É uma questão de liberdade de consciência. Né? E algumas situações estão criando polêmicas, estão criando situações muito delicadas. Né? Houve o problema da transfusão de sangue, que o Estado brasileiro decidiu que aquelas pessoas que
por questões de consciência, né? Chamada restrição de consciência, ou que se opõem à transfusão de sangue, mesmo com risco de vida para um paciente que precisa de transfusão de sangue. Existem algumas doutrinas religiosas que se opõem à transfusão de sangue. O Estado brasileiro decidiu que o médico pode passar por cima da consciência dessas pessoas e fazer a transfusão de sangue. Né? Porque ele tem o dever, eles opõem a restrição de consciência, contra ela o Estado brasileiro adotou dever profissional. Né? Algumas coisas foram resolvidas assim. Hoje existem muitas questões, se discute hoje ortopenásia, eutanásia, suicídio assistido, que envolvem questões de consciência e envolvem os limites do poder do Estado. Estamos agora nesse ponto. Tínhamos visto lá, estamos lembrando que o Estado laico nasce com o cristianismo. Né? Porque é o parto do Estado laico. O Estado laico nasce quando o próprio Cristo disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. É o que está dizendo. Dê a César o que é de César, o Estado é laico. Dê a Deus o que é de Deus, mas existe o campo da fé, a liberdade de consciência. Então, ele separou o campo da consciência e o campo secular. Temos a ideia de que o que é que o Estado pode estabelecer através do devido processo legislativo. E aí também tem, quando falamos em questão de consciência, muito bem, criou-se uma lei pelo devido processo legislativo. A Câmara votou, o Senado aprovou, o chefe do Executivo sancionou, a lei foi publicada e está valendo. Mas alguém diz assim, opa, minha consciência não aceita. Ou porque é cristão, ou porque segue outro ramo religioso, não aceita. Isso pode levar à desobediência civil, ou alguma omissão que seja criminosa, ou alguma ação que seja criminosa. O Estado pode dizer, você não pode fazer isso, e você vai e faz, em nome da sua consciência. Ou o Estado diz, você tem que fazer isso, e você diz, eu não faço, em nome da minha consciência. E Paulo e Pedro disseram perante o Sinédrio, que era um tribunal de judeus, diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Embora também esteja registrado já na Nova Aliança, no Novo Testamento, que nós devemos obedecer às autoridades. Né? Mas tem limite. E aí, nas questões de consciência, frequentemente nós nos deparamos com alguns conceitos como justiça, ou igualdade, ou a negação desses conceitos, como injustiça ou desigualdade. Bem, são conceitos indeterminados. O que é justo não tem uma definição completa. É claro que existem coisas que ninguém discute que são justas ou que são injustas. Tem o justo e o injusto muito claramente definido, mas tem uma zona cinzenta entre os dois. Como é que nós resolvemos isso? É preciso que se olhe para a organização do Estado, a organização básica do Estado, a Constituição do Estado. Qual é o limite que o Estado impõe a si mesmo? Se ele admite a liberdade de consciência, ele não tem um conceito abrangente de justiça que não sobre nada além do que ele diz através das leis. Ele certamente tem que ter uma reserva moral, uma reserva de consciência. E como é que a gente resolve isso no Estado secular? Através dos recursos. As pessoas apelam para os tribunais. Quando há um conflito, o Poder Judiciário existe para solucionar conflitos. Tem a história de um bate-boca entre o imperador Kaiser Guilherme II, imperador da Alemanha, o último imperador da Alemanha, que queria fazer uma obra, desapropriar um terreno e já vinham alargando, se não me engano, uma avenida, e quando chega na casa de um cidadão que não aceitou a indenização, e o imperador vai recriminar o cidadão que não estava querendo aceitar, e diz que ia fazer a obra. E o cidadão respondeu, mas ainda há juízes em que aquele cidadão confiava no Poder Judiciário. Achava que o Poder Judiciário poderia se contrapor ao Poder Executivo, ao poder do imperador, ao poder político dominante. Então, quando existe essa confiança, o cidadão recorre, quando ainda há juízes. É claro que existem experiências históricas, como Samuel refere, como viriam ao longo dos dois livros de Reis e dos dois livros de Crônicas. Nós vamos ver que existiam em Israel reis que, a Bíblia repete a mesma expressão, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o cidadão não tinha quem recorrer, porque era uma teocracia, ele devia recorrer aos profetas, porque o poder executivo era também o poder judiciário, os reis também eram juízes. Então, restavam os profetas. Muitas vezes, os profetas foram assassinados, ou foram presos, ou tiveram que fugir e se exilar. O cidadão não tinha a quem recorrer. Se não tinha a quem recorrer, o que fez Elias, quando foi perseguido? Fugiu e foi se esconder na taverna. Aí é preciso
ter sabedoria. O cidadão precisa ter consciência do poder que ele pode e do poder que ele não pode enfrentar. O que é que faz Elias? O que é que faz Isaías? Tantos profetas que foram perseguidos, aprisionados, sofreram ameaças, eles oraram. A relação entre fé e política é que o cristianismo é uma crença num Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é um Deus relojoeiro. Fez a criação como um relógio e não fica movimentando os ponteiros. O relógio que é sozinho. Ou quem comprar o relógio, ou o proprietário do relógio, que cuida de manter. Não, no cristianismo você tem um Deus que ouve. Por isso é que Samuel diz, vocês vão clamar e o Senhor não vai ouvi-los. Porque em determinados momentos da história, quando todo Israel se afasta dos caminhos do Senhor, aí Israel clamou e não foi ouvido. Mas, quando Israel volta aos caminhos do Senhor, clama, aí ele ouviu. E aí, quando eles estavam escravizados no Egito, o Senhor foi lá, mandou Moisés e os salvou. Quando eles estavam escravizados na Babilônia, o Senhor ouviu e usou o imperador, o poderoso império Medo-Persa, para libertar Israel, derrotando a Babilônia. Em vários momentos de situações pessoais, isso tem registro na Bíblia. E quem convive no meio cristão conhece testemunhos disso. Bem, e além dos juízes, quando há juízes, é claro que estamos falando de Jerusalém, estamos falando, mas invocando aqui a frase daquele cidadão comum, vamos dizer, se há juízes em Berlim, no sentido se há um poder, e cima de contrapeso no freio, há um poder que esteja se comportando de forma abusiva. Então, tem outro caminho, que é a ação política, e aí a fé não é incompatível com a função política. O que a fé não pode é tentar impor a sua consciência a terceiros, mas ela pode lutar na política para que a sua consciência não seja submetida a uma vontade coletiva. Porque essa história de vontade geral é uma criação do Jean-Jacques Rousseau, que diz que a ordem tem que ser estabelecida pela vontade geral, mas, ao mesmo tempo, diz que vontade geral não é a vontade de todos. Muito bem, vontade geral não é a vontade de todos, então é o quê? E ele me explicou. Não fica claro o que é essa vontade geral. Né? Aí vem a pergunta. Ele estava se referindo de modo enviesado a um cosmocentrismo, uma razão cósmica. Os iluministas, quando fizeram a Revolução Francesa, tiraram a imagem de uma santa lá da Catedral de Notre Dame e botaram a imagem de uma deusa grega que era a deusa da razão. Aí as pessoas dizem, olha, eles eram deístas, deidade, que não acreditam num Deus pessoal, se comunica e se revela, mas acreditam num Deus impessoal, numa razão, uma coisa difusa. E, em certos casos, se aproxima da ideia panteísta, que diviniza animais, montanhas, né? Um certo animismo, essa razão cósmica, acaba, em alguns casos, em tendência, tendo divindades em estrelas, no Sol, na Lua. Se é isso, tem um problema, que a razão cósmica não fala. Ainda que seja deísmo, o relojoeiro é surdo, não ouve os apelos nem as orações de ninguém, e é mudo, não fala. Então, quem termina falando por ele é alguém que chega e diz, olha, é assim, como os iluministas faziam. Nós cultuamos a deusa da razão, mas o que eles queriam era um tal modelo político que eles procuraram implantar com a Revolução Francesa. Em nome do amor e tudo mais, e trouxe a guilhotina. Mas termina sendo antropocêntrico. De fato, a única saída para o antropocentrismo é o teocentrismo. E aí aparece um direito natural, que também vai enfrentar a mesma discussão. Muito bem, vamos ser teocêntricos. Temos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas quem é que fala em nome dele? Quem é que fala por ele? Aí o cristianismo tem as escrituras. Não é como o cosmocentrismo, que não tem um livro sagrado do cosmos. Porque o cosmos não se revela. Se aparecer um livro sagrado em nome do cosmos, é uma contradição, porque ele não se revela. Ele é um Deus relojoeiro, surdo e mudo. Agora, o monoteísmo cristão tem um Deus que se revela. E tem as escrituras. E aí, quem fala por ele é ele mesmo com as escrituras. Quem falou por ele foi ele mesmo através dos profetas. E aí nós não caímos do antropocentrismo. E as conclusões são que a condição humana é caracterizada pelo gregarismo conflitivo, que esse potencial de conflito entre o gregarismo e o antissocial precisa de autoridade para impor a lei e a ordem, que o Estado-nação é uma organização política que procura oferecer esse binômio de segurança, que é lei, o nome de segurança que é lei e ordem, né?
que a justiça é um conceito indeterminado, que deve ser debatido, discutido e votado pelo devido processo legislativo, com a participação de todas as pessoas, inclusive daquelas pessoas que têm fé, que podem e devem levar a sua fé para os debates e as votações do devido processo legislativo e do devido processo eleitoral. Antes do processo legislativo, tem o processo geral eleitoral. Né? São as nossas considerações sobre o tema. Lembrando que se você ficar até o fim, como ficou, e se você compartilhar a nossa live, dar o seu like e enviar perguntas ou comentários, você fará com que o nosso canal seja mais divulgado. Né? Principalmente se você se inscrever. Também não tem nenhum ônus para quem se inscreve, mas a plataforma aumenta a divulgação do canal se as pessoas se inscreverem. E muito obrigado pelos que permaneceram conosco, pelos que deram like, muito obrigado por quem compartilhou, muito obrigado por quem envia comentários ou perguntas, e fica o convite para a nossa próxima live.